Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode, eu vou começar a pregar agora. No final a gente faz ofertório, no final a gente dá anúncio. Senta no seu lugar, porque a gente precisa tomar uma injeção de ânimo nessa manhã. Pode acender as luzes para mim do templo, por favor. Não é a primeira vez que momentos como esse acontecem na humanidade. E o diabo é especialista. Gente, o diabo é um terrorista. Eu acho tão engraçado quando você posta algo que a Bíblia fala. As pessoas falam, pastor, mas a gente tem que não sei o que. Tá, ok, eu entendo. Tanto é que no vídeo que eu gravei ontem e postei, quem assistiu no Instagram, o vídeo que eu postei, quem está com sintomas, quem está com febre, quem está com dor no corpo, quem está com tosse, quem está com isso, fique em casa. Mas se você está bem, por que não cultuar? Tem gente que está bem, está no shopping, está na academia, está nos restaurantes, mas para a igreja tudo é desculpa. Nós, não, querido, a igreja está na terra. E nós temos um Deus que é poderoso. E teve um rei na Bíblia que passou por uma situação semelhante a essa, não de pandemia, mas na oração dele ele descreve isso. Mas a situação que ele estava enfrentando era, aos olhos dele, sem saída, sem solução. Mas ele decide recorrer a quem podia resolver a situação dele. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo de número 20. E depois eu vou ministrar uma canção que eu compus, essa canção há uns 8 anos atrás, se eu não me engano. 8 anos? Acho que é. Olha o que diz a palavra. Depois disso, os moabitas, vamos ler do verso 1 ao verso 30. O texto é um pouco longo, mas a gente lê Bíblia. Amém? Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em En-Gede, alarmado. Preste atenção no verso 3. Alarmado. Em outras versões vai dizer desesperado. Olha o que Josafá decide fazer. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Agora preste atenção na oração que Josafá faz. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e não há quem te possa resistir. Verso 7. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, preste atenção no verso 9. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome,
nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão amonitas, moabitas, habitantes do monte de Seir, coronavírus, sarampo, tudo aí, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem contra nós. Olha que coisa linda, como que ele abre o coração dele, e a gente de repente está nesse lugar aqui. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Você já esteve em algum momento da sua vida onde você não sabia o que fazer? O que fazer não se sabe quando, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, guarde esse nome, Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel, neto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da Assembleia de Deus. Provavelmente Jaaziel era um músico se levantou no meio dele como profeta, e ele disse, verso 15: escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e que vivem no Rio de Janeiro, que vivem no Brasil, que vivem na Itália, que vivem na China, que vivem em Portugal, que vivem nos Estados Unidos, escutem todos. E o rei Josafá: assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Verso 18: Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Verso 20: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem e louvarem ao Senhor pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Verso 22: quando começaram a cantar e a entoar louvores, não é quando começaram a reclamar, não é quando começaram a dar voz ao medo, não é quando começaram a resmungar e a amaldiçoar, não, diz que quando eles começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros.
Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitórias sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Aplauda o Senhor. Há um tempo atrás, Deus me deu essa canção, num momento de medo. Eu pedi até para colocar a letra aqui, não sei se conseguiu, Léo. Todo dia a nossa fé encontra com o nosso medo. Todo dia. Hoje o medo pode ser do corona. Ou você já luta com medo alguns dias, medo. Tem gente que tem medo de ficar doente, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de encarar um emprego novo, tem gente que tem medo do futuro, tem gente que tem medo de perder um ente querido, tem gente que tem medo de tragédia, tem gente que tem medos, fobias. Só que lembra, nós servimos a um Deus que é poderoso. Entre o medo e a fé, você precisa decidir quem vai governar a sua vida. Posso ouvir um amém aqui? Então essa canção saiu num momento como esse, eu vou tentar cantar ela aqui. E esperanças, uma escolha a fazer. Entre sonhos e incertezas, escolha a fazer. Um lugar onde o medo encontrou a fé. 2 montanhas eu tenho que me decidir. Vou sair desse vale, escolher a montanha que leva para perto de ti. Preparar o meu campo para chuva em meio ao deserto. Eu vivo por fé, dia após dia, vivendo por fé. Sou desafiado a lutar. Mesmo sangrando, eu não vou desistir. Vou correndo pra ti. Dia após dia, vivendo por fé. Sou desafiado a lutar. Mesmo sangrando, eu não vou desistir.
vou correndo pra ti. Nada é impossível pra Deus. 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 Você pode cantar comigo? Nada é impossível pra Deus. 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 Dia após dia vivendo por fé, sou desafiado a lutar. Mesmo sangrando eu não vou desistir, vou correndo pra ti. Dia após dia vivendo por fé, sou desafiado a lutar. Mesmo sangrando eu não vou desistir, vou correndo pra ti. Nada é impossível pra Deus. 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 Aleluia. Nada é impossível para Ele. Então, existem dois momentos da nossa vida. O momento onde nós lutamos as nossas lutas diárias. Todos nós temos nossas lutas diárias. Todos nós acordamos com desafios a serem encarados. Existem lutas que nós temos que encarar. Existem lutas que nós temos que enfrentar. Existem situações que não tem como a gente terceirizar. Você tem que encarar o seu chefe chato. Você tem que encarar alguém que te persegue no trabalho. Esses dias eu estava na casa de um amigo nos Estados Unidos, ele falando: cara, eu estou sendo perseguido no meu trabalho só porque eu sou brasileiro, só porque eu sou estrangeiro. Eu estou sendo perseguido, eu ganho bem, eu sou bem remunerado, é um emprego dos sonhos, mas eu não tenho mais sossego, não tenho mais paz de pisar naquele lugar, porque quando eu chego naquele lugar, eu sofro um monte de discriminação e de preconceito. Ele tem que passar por isso, é uma situação que todos nós estamos sujeitos. Outros passam por outro tipo de, acordam com uma enfermidade que você está atravessando, outros acordam com uma crise eminente, ou já perdura algum tempo no casamento. A realidade é que todos nós temos lutas diárias, que para mim de repente pode ser pequeno, para você é um gigante, e ao contrário, coisas que eu enfrento, para você enfrentaria com facilidade, porque você já é experiente naquilo, ou não te atinge tanto, porque nós somos pessoas de temperamentos diferentes, de histórias diferentes, de histórias, lastros familiares diferentes. Então por isso que tem coisas que para uns elas parecem simples, e para outros não são tão simples assim, porque já envolve um lastro de familiar ou de histórico de vida. Mas a realidade é que todos nós enfrentamos algum tipo de luta. Então existe um momento onde nós temos que enfrentar as nossas lutas diárias, e Deus nos fortalece para enfrentar aquilo. Talvez você possa falar: pastor, eu não sei como eu tenho suportado. Não, eu sei te dizer, Deus tem te fortalecido. Nem sempre Deus vai remover aquilo. Às vezes Deus vai te fortalecer para atravessar aquilo. O amém foi pouco nessa hora. Porque nós somos uma geração que gostamos de substituições. Claro, quem não quer que Deus substitua a dor por alívio de maneira imediata? Quem não quer que Deus substitua o pânico por um momento de júbilo e de êxtase de maneira num estalar de dedos? Mas nem sempre é assim que Deus faz. Então às vezes no momento da tua maior crise é onde Deus te dá uma força que você sabe: eu não sei como eu passei por aquilo, mas você passou e está aqui hoje. Ou de repente você fala: não sei como eu estou enfrentando isso, eu não sei como eu estou suportando isso. Querido, tem coisas que nós não vamos conseguir explicar, mas eu posso te dizer: a nossa força vem de um Deus que faz milagres. A minha fé está num Deus do impossível.
como diz a letra da pastora Fernanda, da música. Então existe esse momento, o momento em que nós lutamos as nossas lutas diárias, mas tem um segundo momento, que é o momento em que Deus luta por nós. Existem coisas que Deus vai lutar por nós. O rei Josafá, nesse contexto, que, imagina, ele era um rei. Nós podemos ver esses dias alguns presidentes da república, como o presidente Trump, como Bolsonaro, como o ministro na Itália, alguns líderes mundiais dizendo: nós não sabemos o que fazer nesse momento. Eu confesso que eu não esperava assim ouvir assim tão rápido uma declaração de presidentes dizendo: olha, a situação está tão séria que a gente não sabe o que fazer, então a melhor coisa é fechar tudo. Nos Estados Unidos eles fecharam tudo, agora a Espanha fechou tudo. E líderes que... Josafá, é mais ou menos a isso que ele chega para diante do povo quando a notícia ruim chega para ele. E aqui entra a diferença de um homem que teme a Deus para o que não teme a Deus. O que não teme a Deus, ele vai tentar apenas os recursos naturais. Agora, aquele que teme a Deus, a primeira coisa que ele faz é recorrer a Deus. Josafá, a primeira coisa que ele faz quando a notícia chega de que 3 exércitos gigantescos estavam vindo contra ele com força total, e ele sabia que o que ele tinha era insuficiente para encarar aquela situação, diz que ele fica com medo. Querido, fé não é ausência de medo. Nós somos humanos. Fé não é ausência de medo. Fé é decidir, romper, caminhar, existir, viver apesar do medo. Fé significa: eu não vou ser dominado, escravizado e paralisado pelo medo. Mesmo sangrando, mesmo com medo, eu decido andar por fé. Porque o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que creem em Deus, é necessário que quando eles se aproximam de Deus, creiam que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Josafá dá uma declaração nacional. Tem para mim que se tivesse televisão naquela época, ele traria um comunicado nacional: queridos, povo de Judá, eu tenho um comunicado para fazer você. Eu fiquei sabendo essa manhã que, por fontes seguras, nossa fonte de inteligência, eles investigaram e descobriram que 3 exércitos enormes estão vindo contra nós. E eu confesso para vocês que eu não sei o que fazer, porém os nossos olhos se voltam para o Senhor. Ore pela sua nação. Eu tenho para mim que seria esse formato, que Josafá convocaria o povo para dizer: eu não sei o que fazer, mas eu decidi confiar. E aí ele vai orar, e nessa oração ele começa a trazer à memória o que o povo já tinha vivido no passado e o que Deus já tinha feito no passado. Então ele disse: tu governas sobre tudo e sobre todos, nas tuas mãos há força e poder, e não há quem te possa resistir. Querido, não há enfermidade que possa resistir, não há intimidação que possa resistir, não há reinos, não há principado, não há potestade, não há quem possa resistir ao poder de Deus. Josafá começa a alimentar a fé dele. Não alimente os seus medos, alimente a sua fé. Amém, queridos? Não alimente os seus medos. A gente fica sendo alimentando o nosso medo com mensagens de internet, vendo toda hora os feeds. Cada um descobre uma coisa, cada um inventa uma notícia. Aí nisso tudo tem as fake news. E aí o povo vai entrando em desespero, vai entrando em parafuso. Uns dizem que não é para tanto, outros dizem que é uma catástrofe mundial, outros dizem: ah, meu Deus do céu, eu vou preferir alimentar a minha fé. Eu sei do que eu estou falando. Eu enfrentei um câncer com 8 anos de idade. Minha mãe escolheu alimentar a fé do que alimentar o medo. Não quer dizer que o medo não existiu. Minha sogra enfrentou também uma leucemia e está aqui curada também. Não teve medo? Teve, mas decidiu crer. Não alimente os seus medos, alimente a sua fé. Você está entendendo essa palavra aqui, queridos? Pode mandar para alguém agora aí, eu deixo você pegar o seu telefone, manda para alguém que está precisando ouvir essa palavra agora.
Compartilhe o link aí, ó, da mensagem. Fala aí, ó, entra aí, ó, no site, no link aí. Aliás, nosso aplicativo da igreja está pronto. Você vai poder baixar já ali no Apple Store ou no Android e Pan. Já está lá, você pode. A gente falta colocar alguns conteúdos ainda, mas já pode, cultos online. Já está ali, o aplicativo está disponível. Eu queria lançar ele, de fazer um negócio para lançamento, mas já estou avisando aqui. Você pode baixar já o aplicativo da igreja. O pessoal da mídia vai brigar comigo depois, mas pode baixar. Porque tem alguns cantos que está assim, a pasta está vazia, porque está sendo alimentado o aplicativo. Mas as coisas principais de agenda, ali, dos cultos online, já vai estar disponível, já está disponível. Alimente a sua fé e não os seus medos. Você sabe que tudo que você alimenta cresce. Ele recebe a notícia, e quantas notícias têm chegado a nós. Querido, antes do coronavírus eram outras notícias, era uma série de coisas. A gente é perseguido por más notícias há quanto tempo? Era H1N1, era influenza, era gripe suína. Eu lembro que quando a Fernanda estava grávida da Laura, houve outro pânico desse. Cuidado, e a Fernanda tendo que cumprir a agenda, e não atendia ninguém. Cuidado, é o que eu tenho falado. Cuidado sim, pânico não. Gente, higiene é responsabilidade de todo mundo. Tem gente que só vai ter higiene agora por causa do vírus. Porque existem outras coisas sem ser coronavírus. Tem outras gripes acontecendo por aí. Tem gente tem sarampo solto por aí. Tem uma série de coisas. Aí o cara vai decidir ser limpinho por causa do coronavírus. Não, meu irmão, a higiene tem que fazer parte da nossa vida. Escova o dente, usa desodorante, passa álcool gel. Vai, toma 2 banhos por dia. A gente tem que fazer as pazes com desodorante, fazer as pazes com escova de dente, fazer as pazes, não é que não é meio assim, bom, mas fio dental, essas coisas, né? Mas... oh, meu Deus. A grande questão para nós, veja só, para nós como igreja, talvez o não crente olha para a gente e fala assim, é um bando de doido. Esses crentes são doidos, são responsáveis. Não, querido, eu entendo você, eu amo a sua vida. Eu oro para você agora que nos assiste, que está em casa, que está enfermo. Você que está com esses sintomas, eu oro para que você seja alcançado pelo poder curador do Senhor agora. Em nome de Jesus, pessoas da nossa igreja estão com sintomas, mandaram mensagem, pastor, não vou porque eu estou com febre, dor no corpo, estou com tosse. Então quero que você receba a cura do Senhor. Nós cremos no poder curador do Senhor. Nós cremos que essa praga, que essa peste vai embora daqui, tá? Que ela volte para o abismo, que vá para que seja arrancada, exterminada da face da terra. Eu creio nisso, nós profetizamos sobre isso. Então, a questão é que precisamos resistir à tentação de viver na dúvida. Resistir à tentação de duvidar de Deus. Resistir à tentação de que as palavras de incredulidade invadam nosso coração. Que geração de crente incrédula que nós temos hoje. Acho que é uma das épocas de mais crentes incrédulos é hoje em dia. Aí tem sempre alguém para querer racionalizar a fé. Não entendo, crente frouxo, crente que tem medo, crente que se acovarda num momento como esse. A igreja está na terra, os dias são maus, a palavra disso, mas nós cremos num Deus que é poderoso. A igreja está na terra e nós vamos nos levantar em fé e declarar que há um Deus que é poderoso para fazer uma limpeza, para arrancar todo o mal. Nós cremos nisso. Se alguém está comigo, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Sabe, Josafá, coisas que Josafá tinha a favor dele, nós temos que aprender com Josafá. Josafá confiava no Senhor. Eu acho lindo quando Josafá recebe a notícia e ele, mesmo diante do seu medo, mesmo diante de todo esse alarde, ele decidiu consultar ao Senhor. Quem é o teu recurso quando a notícia ruim chega? A quem você consulta? Ao médico que você conhece, ou primeiro você dobra o seu joelho e clama a Deus? Não estou fazendo pouco dos médicos. Os médicos estão fazendo um excelente trabalho. Oremos pelos médicos, para que tem muita gente abrindo mão do seu tempo, foram convocadas, estão de plantão, Deus abençoe. Mas entre a medicina e o meu Deus, eu fico com o meu Deus. Eu decidi confiar nele.
Eu vou consultar o meu Deus, eu vou dizer: Senhor, a minha esperança vem do Senhor, eu estou alicerçado no Senhor, a minha fé não é fake, a minha fé está alicerçada num Deus que é vivo, que o túmulo está vazio, que ressuscita mortos, que cura enfermos. É nesse Deus que eu creio, que restaura famílias, que restaura miseráveis. É nesse Deus que eu creio. Eu vou conseguir. Precisamos vencer a tentação de duvidar de Deus, resistir à tentação de duvidar de Deus. Precisamos lembrar que aquele que fez a promessa, ele é mais poderoso do que a promessa. Aquele que fez a promessa, ele é mais poderoso do que a promessa. Segunda coisa, Josafá buscou o Senhor porque ele sabia que só Deus poderia mudar aquela situação. Só Deus poderia mudar a situação. Ele orou. Josafá conhecia a história e todos os livramentos e vitórias que Deus já havia dado ao seu povo. Deixa eu te falar, tem história aí? Como assim? Na sua vida. Tem história na sua vida? Como é que está a sua caixa das lembranças? Como é que está a caixa de experiências? Como é que está a sua caixa de testemunhos? Tem testemunho para contar? Tem livramentos que você já teve de Deus? Tem experiências com Deus no secreto? Já esteve em alguma situação de perigo e Deus te livrou e você está aqui hoje porque você foi alcançado por Ele? Nessas horas é o que você tem que trazer à memória, o que te pode dar esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu estou aqui falando assim, quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 20 anos, ou há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, quando eu passei por tal situação, e eu estou aqui hoje porque eu fui liberto, porque eu fui livre, porque eu fui curado, porque eu fui restaurado, porque naquele assalto Deus me livrou, porque naquela situação de perigo Deus me livrou. Ele começou a lembrar. Eu vou lembrar o que alimenta a minha fé, o que me dá esperança. Eu tenho assim, todas as vezes que o medo bate na minha porta, eu começo a lembrar de coisas que eu vivi. Eu lembro quando eu e a pastora Fernanda e o ônibus da banda ficou cercado na Transamazônica por bandidos, no meio de uma selva, e do nada Deus enviou um livramento. Eu começo a pensar nessas coisas. Pensando em coisa ruim. Não, eu lembro que eu estive numa situação difícil, o Senhor me livrou. Eu começo a lembrar de situações que eu vivi, de perseguições, de afronta, de enfermidade, e que Deus me livrou. E Deus fala: eu não mudei. Alimente a sua fé, e os seus medos diminuirão. Não vou falar para você tocar o irmão do seu lado, não, pode deixar. Mas fala comigo assim, para a pessoa ouvir: alimente sua fé, e os seus medos diminuirão. Aleluia. Lembra do que Deus já fez. Quantos aqui conseguem lembrar do que Deus já fez? Quantos aqui tem testemunho para contar? Posso chamar você aqui à frente? Posso? Então vem cá, Márcia. O testemunho alimenta a nossa fé. Conta uma situação só, Márcia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ali vibrando, porque Deus fala comigo muito através da vida do nosso pastor, e creio que todos vocês têm testemunho para contar. Eu tenho muitos, porque eu tenho 20 anos de evangelho, mas eu vou contar só um, rapidinho. Eu passei 19 dias num CTI, desenganada, com sepsemia, infecção generalizada. E o primeiro momento, eu tive revolta. Eu fiquei revoltada porque eu achava que Deus não estava olhando para mim ali. E eu olhava e via ao meu redor, e meu filho mais velho só tinha 15 anos, e eu falava: Deus, por que eu estou aqui, Senhor? Por que o Senhor me jogou aqui? Eu estou na tua casa, eu te adoro. Eu estou na tua casa fazendo a tua vontade, te buscando. E o Senhor falou comigo: não, filha, não me pergunte por que você está aí. Mas para quê? Para que o meu nome seja glorificado através da tua vida. Porque eu vou te tirar desse leito.
E você vai testemunhar. Aleluia! Aleluia. E você, seu testemunho vai aumentar a fé de pessoas que precisam, necessitam crer que Deus não mudou. Amém. Ele não mudou, Ele não muda. E a última palavra na minha vida e na tua vida é dele. Amém. Recebe aí, em nome de Jesus. Pois é. Quantos... Obrigado, minha massa. Quantos querem um milagre? Quantos querem ser o milagre? Há uma diferença. A gente às vezes gosta de ouvir testemunho, mas você quer ser o testemunho? Nós temos muitos testemunhos aqui, então compartilhe aquilo que vai alimentar a fé de alguém. Josafá conhecia, ele começou a lembrar o que Deus já havia feito. Josafá reconheceu a sua fraqueza e a sua impotência. Ele disse: eu não sei o que fazer, eu estou impotente diante dessa situação. Querido, a providência de Deus entra em cena quando nós reconhecemos a nossa impotência. Oh meu Deus, eu vou repetir. A providência de Deus se manifesta quando eu reconheço que eu estou impotente diante dessa situação. Tem gente que é muito prepotente, ele acha que ele sabe tudo, que ele pode tudo, que ele está no comando de tudo. Enquanto ele ficar em cima do salto, ele não vai conhecer o favor do Senhor. A partir do momento que eu reconheço: Senhor, eu não sei o que fazer, mas Tu sabes. A providência entra na confissão. Ela se manifesta quando eu confesso a minha impotência, quando eu confesso que eu não tenho recurso suficiente, que eu não tenho paz suficiente, que eu não tenho fé suficiente, que eu não tenho esperança suficiente, mas eu confesso para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Querido, Deus é a fonte da fé, Jesus é a fonte da fé. Quer fé? Pede a Ele. Aquele que tiver com falta de fé, peça a Ele. Pede a Ele, porque Ele é o autor. Ele compôs a fé. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Josafá reconhece isso. Então, quando você reconhece: Senhor, eu não sei, eu estou impotente diante da situação, Deus levanta, Deus envia um socorro. Depois que Josafá faz essa oração, no verso 14, vai dizer que então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. Sabe o significado do nome Jaaziel? Deus vigia sobre mim. Pelo amor de Deus. Eu vou repetir. Nada na Bíblia está por acaso. O nome Jaaziel significa Deus vigia sobre mim. Deus estava vigiando o tempo todo. Deus está no controle o tempo todo. Deus está te vigiando o tempo todo. Os olhos do Senhor estão sobre você. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda parte, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu vou repetir, você não entendeu? Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, não 50% dele, não 90% dele. Ou é tudo dele ou não é nada dele. Jaaziel, Deus vigia sobre mim. Deus pega esse músico e levanta no meio daquela situação. Josafá havia conclamado jejum, Josafá havia orado. Josafá disse no verso 9: se alguma desgraça nos atingir, ou seja o castigo da espada, seja a peste. Peste fala disso, de epidemias, de doenças, de enfermidade. Seja lá o que nos acontecer, a nossa decisão é essa: nós vamos para a casa do Senhor. Nós vamos para aquele lugar, e ali nós vamos buscar ao Senhor. Então aí quando ele se posiciona dessa maneira, quando você se posiciona em Deus, Deus se revela a você.
Jaziel chega e se levanta e dá aquela palavra que já foi dita: vocês não temam, escutem todos e que vivem em Judá, em Jerusalém, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa dessa situação difícil que vem contra vocês, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Deus disse: não tenham medo, nem fiquem desanimados, pois a batalha é minha. Aí ele vai dizer no verso 17: vocês não precisarão lutar nessa batalha, apenas permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Aí diz a palavra que Josafá prostrou-se o rosto em adoração, e todo o povo também se prostrou em adoração. Quando você for o primeiro a adorar, aqueles que estão à sua volta vão começar a adorar. Quando você, pai, for o primeiro a orar na sua casa, os seus filhos vão orar. Quando você, pai, for o primeiro a ler a Bíblia na sua casa, porque aqui o Josafá representava o sacerdote, o líder. Quando você for o primeiro a buscar a Deus, aqueles que estão à sua volta, não é mandar fazer, é ser o primeiro a fazer. Josafá se prostrou. Então todo o povo se prostrou diante do Senhor, diante daquela situação, em adoração. E o rei disse: tenham fé. No verso 20 ele vai dizer: tenham fé, escutem-me, Judá e povo, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Eu vou repetir isso aqui. Tenham fé no Senhor, seu Deus, IPAM, e vocês serão sustentados. Tenham fé no Senhor, seu Deus, Rio de Janeiro, Brasil, e vocês serão sustentados. Deem ouvidos à palavra do Senhor, e vocês terão vitória. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Meu Deus do céu. E aí Josafá tem uma atitude meio que inusitada e inesperada. Ele não convoca chefes de guerra para estar no fronte. Ele convoca ministros de louvor. Por isso que o louvor é uma área tão atacada dentro de uma igreja. Por isso que as picuinhas acontecem dentro do ministério de louvor de várias. Olha só, não estou aqui dando endereço para ninguém. Eu sei porque eu vivo no meio de música há mais de 30 anos. E toda a igreja tem problema no ministério de louvor. São atacados, os ministros são atacados. É confusão, é picuinha, é desavença. E é o diabo que às vezes acha brecha e ele vai. Sabe por quê? Porque se ele consegue atingir o louvor, ele deixa a igreja estagnada. E tem muito crente e ministro que esquece disso. Quer resolver na carne, tem que ser resolvido no espírito. Vamos despertar, tá, galera do louvor? Vamos amadurecer. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Então vamos parar com picuinha, que coisinha de coração, de maguinha guardada, e amadurecer e crescer nessa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Josafá pega ministros de louvor e fala: a gente só vai discutir o repertório. O que a gente vai fazer? Vamos discutir o repertório. Música de batalha. Que música de batalha? Nada de vingança gospel. Nada, você vai ver, eu vou fazer estraçalhar, e vou passar, e vou chutar, e vou pegar, arrebentar. Porque não quer pega, chuta, quebra. E no final eu vou ter, bom, deixa quieto. Ele pega uma canção mais ou menos assim, eu acho. Eu não lembro. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia
ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Ó, vamos dar graças ao Senhor. Não vamos cantar canção de batalha, vamos cantar canção de adoração, porque a adoração é nossa arma de guerra. A adoração faz o inimigo fugir, a adoração traz o céu para a terra, a adoração rompe, a adoração ela movimenta. Que eles começaram a adorar no deserto. Aí a Bíblia vai dizer que eles começaram a cantar no deserto de Tecoa. Adorar no deserto. Eles começaram a adoração no deserto. A Bíblia está dizendo, não sou eu não, gente, pelo amor de Deus, está aí na Bíblia. E eles começaram a cantar. Olha, a letra da música daqui, deem graças ao Senhor, porque seu amor dura para sempre. Vai dizer que eles começaram a cantar no deserto de Tecoa. Começaram a adorar no deserto. Eu quero desafiar, quero convidar você a começar a adorar no deserto. Você não vai cantar canções de batalha, você vai cantar canções de adoração. Você vai cantar declarando a bondade do Senhor, a grandeza do Senhor, a fidelidade do Senhor, a justiça do Senhor, o amor do Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre, e as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Ele é o Deus que nos guarda, Ele é o Deus que nos defende, Ele é a rocha da nossa salvação, Ele é o nosso socorro bem presente. Quando eles começaram a adorar, alguma coisa aconteceu. Quando você adora, alguma coisa acontece. Quando você começa a caminhar em adoração, o ambiente muda, Deus começa a movimentar, Deus vai agindo, Deus manda anjos, Deus envia livramento, do deserto uma bênção, e o caminho foi a adoração. A Bíblia vai dizer que eles começaram a adorar no deserto, depois chegaram a um lugar chamado Vale de Beraca. Você sabe o que significa Beraca? Bênção. Eles começaram no deserto de Tecoa e chegaram ao Vale de Beraca, que é Vale da Bênção. Quando você adora, a adoração te conduz do deserto à bênção. Do deserto à bênção, do medo à coragem, querido, da enfermidade para a cura. Você começa a adorar no meio da situação difícil, e Deus vai criando o teu caminho, Deus vai criando o caminho, e você vai adorando, e os seus inimigos se confundem, a enfermidade recua, o medo recua, porque a adoração te faz romper, te faz andar em vitória, te faz conquistar, se alguém pode glorificar a Deus nessa manhã, faça isso. Eu não sei você, mas eu estou empolgado nessa manhã para encorajar você. Nós vamos andar adorando ao Senhor. Você não precisa de novas armas, você não precisa de novas estratégias, você precisa adorar. A adoração é a chave para a vitória. A adoração te conduz à vitória. Eles adoraram no deserto. Aí depois do Vale da Bênção, que pegaram, era tanta coisa que eles não podiam, ficaram 3 dias juntando os despojos de guerra, de maneira que 3 dias eles não tinham mais onde botar ouro, botar bem. Aí foram para o templo. Acha que voltaram para casa? Vamos terminar a celebração na igreja. Meu Deus do céu, que caminho, do deserto à bênção ao templo. Deserto à bênção ao templo. Temos que aprender a adorar antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Diga comigo, adorar antes, durante e depois. Abra comigo em Provérbios 3. Versos 5, 6 e 7 vai dizer: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal.
Isso dará a você saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Queridos, precisamos vencer a tentação de duvidar de Deus, como eu já disse. Como confiar? Eu preciso ver a pessoa por trás da promessa, porque quem prometeu é fiel e cumpre o que prometeu. A fidelidade de Deus me leva a confiar nele. Peraí, eu vou repetir isso. A fidelidade de Deus me leva a confiar nele. Confie no caráter de Deus. Olha para a história e veja tudo que Deus já fez, os livramentos. Confia nos planos de Deus. O projeto de Deus é nos transformar de dentro para fora. O projeto de Deus nem sempre se encaixa com o meu projeto. Eu preciso estar aberto para aquilo que Deus quer fazer em mim, para depois para o que Ele quer fazer através de mim. Primeiro Deus trabalha em mim, depois Ele trabalha através de mim, sabe? E nunca se esquecendo de que a vontade dEle sempre é boa, perfeita e agradável. Confia no caráter de Deus. Confiar no caráter de Deus é caminhar na certeza de que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O caráter de Deus me leva a confiar nele. Aquele que teme ao Senhor encontra paz. E aí, finalizando, Salmo 91, que é o salmo que eu declarei durante essa semana toda, e vou continuar declarando. Pode subir os ministros de louvor aqui. Diz que 911. Aqui no Brasil é 190, né? Ou 193, bombeiro. Mas tinha até uma série de TV na Fox que era 911. Ainda tem? 911, que é um número de emergência. Para nós também é o nosso número de emergência. Eu não sei o que você precisa, diz que 911. Traga à sua memória isso, 911. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe, os nossos privilégios nesse Salmo 91, eu vou citar algumas coisas aqui. Nós somos protegidos, estamos salvos, estamos selados, estamos sentados, estamos equipados, estamos guardados, estamos redimidos. Agora, sabe qual? Em cada versículo do Salmo 91 nós temos um recurso. Isso aprendi com o pastor Gesiel Gomes. Para cada versículo do Salmo 91, nós temos um recurso. Eu não vou ler o Salmo todo, mas eu vou dizer para você os recursos que nós temos à nossa disposição no Salmo 91. No verso 1, nós temos uma habitação. No verso 2, uma rocha. No verso 3, uma libertação. No verso 4, uma cobertura. No verso 5, uma tranquilidade. No verso 6, uma proteção. No verso 7, uma defesa. No verso 8, uma vitória. No verso 9, um refúgio. No verso 10, uma imunidade. No verso 11, uma segurança. No verso 12, um sustento. No verso 13, uma autoridade. No verso 14, um conhecimento. No verso 15, uma presença. Aleluia! Fique em pé no seu lugar nessa hora.